Atenção para essa história. Eu ouvi essa história e eu achei que é coisa de louco. A Santa Casa de Cambé ficou sem energia elétrica por 3 horas. O quê? Mas presta atenção no porquê isso aconteceu. A Daniela Calçavara está comigo ao vivo. Ela acabou de chegar da cidade de Cambé. Dani, me corrija se eu estiver errado. A informação que eu recebi é que um homem chegou com o carro no portão da Santa Casa, sei lá, fez sinal, deu luz, buzinou, acharam que ele estava com alguém lá precisando de atendimento, abriram o portão. Esse homem desceu do carro de cuecas e arrancou a fiação elétrica. Foi até a caixa de força e deixou a Santa Casa às escuras. Foi isso, Dani? Boa tarde. Meu Deus do céu. Juliano, boa tarde. Foi mais ou menos assim mesmo que aconteceu. Esse homem invadiu a Santa Casa na manhã desta sexta-feira. De acordo com as informações repassadas para a gente pela direção, ele teria passado a noite em um motel da cidade, sozinho, consumindo drogas. E aí pegou o carro, furtou o carro do dono desse motel para ir até a Santa Casa de Cambé. Quando chegou ali, ele parou o carro no local onde normalmente param as ambulâncias. E aí ele primeiro entrou, conseguiu entrar junto com alguém que estava indo ao hospital para fazer aquela troca de acompanhante, né? Tem um momento ali do dia em que você faz a troca do acompanhante que passou a noite com o paciente, né? E depois vem outra pessoa para ficar durante o dia. E aí ele aproveitou e entrou ali. Mas todo mundo, a princípio, quando ele chegou, imaginou sim que ele fosse pedir ajuda, né? Por algum motivo. Mas não, ele entrou no hospital, foi correndo ali, passando pelos corredores, conseguiu arrebentar uma porta, porque as portas ali de acesso da Santa Casa, elas são todas aquelas fechaduras eletrônicas, né? Que ou tem que ser acionado um controle, ou a pessoa vai lá e coloca a senha, quando é o acesso restrito. E uma dessas portas, ele arrebentou na mão, Juliano. Ele conseguiu puxar com tanta força que ele abriu essa porta, teve acesso ao estacionamento onde fica o gerador e tem um lugar que é a Casa de Segurança Elétrica. Ali fica toda a alimentação, digamos assim, elétrica do hospital. Ele conseguiu entrar, normalmente ali tem um cadeado, ele entrou porque era o momento que se fazia também a limpeza. Não tinha ninguém ali dentro, mas assim, o pessoal estava naquele vai e vem, né? E aí estava aberto esse portão. Ele entrou e de uma vez ele arrancou, ele puxou o disjuntor. A primeira pergunta que eu fiz quando eu vi o local foi: como é que esse sujeito não tomou um choque, não morreu eletrocutado? O eletricista que foi lá para fazer o reparo, o serviço de conserto, disse que a única explicação é que ele tenha puxado com tanta força e com tanta velocidade, tanta rapidez, que ele não tomou essa descarga. Ele puxou ali pelo disjuntor e aí foram quase 2 horas sem energia elétrica dentro do principal hospital da Santa Casa de Cambé, Juliano. Da cidade de Cambé, né? Tá certo, Dani. A energia já foi restabelecida lá. Isso é muito preocupante num hospital, a gente sabe, né? Um hospital parado. Pelo amor de Deus, gente. Apesar do gerador, é óbvio que alguns setores precisam da energia com fornecimento normal da Copel. Tá tudo bem no hospital, mas, Dani, eu tava pensando uma coisa. Eu tô cansado de ver gente que vai trocar uma lâmpada, leva um choque, às vezes se fere com gravidade. O cidadão foi na caixa de força, puxou os fios todos eletrificados e não aconteceu nada com ele, Dani. Sem nenhum equipamento de segurança, né? Sem nada, né? Ele estava Mãozinha. descalço e de Descalço, de cuecas, cuecas. segundo o enfermeiro que conseguiu... Luva nem nada, né? Nada, absolutamente nada. E aí, do jeito que ele puxou, o que aconteceu? Por que ficou totalmente sem energia? Porque o equipamento que ele quebrou, ele vem assim, tem a energia que vem, a fiação que vem da rede elétrica e tem a fiação do gerador. Então, se tem algum problema na rede elétrica, esse equipamento ele já aciona o gerador em questão de 8 segundos. Mas, do jeito que ele puxou tudo, ele desligou inclusive o gerador. Então, ficou tudo realmente às escuras. Tanto é que o pessoal ali do hospital tem um treinamento que é feito, né, continuamente. E aí, por exemplo, tinha paciente entubado na UTI da Santa Casa, com ventilação mecânica, com um aparelho fazendo com que os pulmões funcionem. E aí, de imediato, os funcionários já se organizaram ali, foram se revezando nesses 2 pacientes para fazer a ventilação de forma manual. Então, assim, todo mundo tem um treinamento dentro do hospital, inclusive parte administrativa e tudo mais.
para já, num caso de emergência, alguma coisa muito fora do comum, já agir. Então já foi gente bloquear a entrada da farmácia, por exemplo, porque tem medicamentos ali que não podem ser, né, assim, pegos por qualquer pessoa. Já foi gente ali para bloquear a entrada. Então foi uma correria, Juliano. E realmente, de acordo com esse eletricista que foi lá, esse homem só não morreu ali no local porque ele, olha, ou estava protegido, ou enfim, muita força, muita velocidade, e do jeito que ele arrancou ali, ele conseguiu desligar a energia do hospital inteirinho. Corpo fechado, Daniela Calçavari, isso chama, hein? Olha, bota fechado a cadeado, 7 chaves, porque olha, não é possível. Ó, a Dani acabou de chegar de Cambé, a nossa equipe está preparando ali na edição a reportagem completa dessa história, que você vai ver daqui a pouquinho aqui, tá? Mas a Dani já trouxe todos os detalhes, todas as informações para você, bem no comecinho do nosso balanço. Obrigado, Dani, ótimo final de semana para você. A Dani que todos os dias está no Parananuá com o nosso Guilherme Rivaroli a partir das 6h30 da manhã, 12h15. Para 12h23, a gente te mostrou agora há pouco o sufoco que o homem causou na Santa Casa de Cambé, né? De cuecas, completamente transtornado, ele invadiu a unidade e desligou o fornecimento de energia elétrica. Foram quase 3 horas sem luz. Você não ouviu errado, não. A reportagem completa eu vou te mostrar agora. O cidadão invadiu a Santa Casa de Cambé quase pelado. Ele chegou com o carro, começou a buzinar. Acharam que ele estava com alguma pessoa doente lá, que precisava de socorro. Ele chegou no pronto-socorro. No momento que abriram o portão, ele desceu do carro de cueca, descalço, foi para a caixa de força, meteu a mão lá e arrancou os fios. Ele fez tudo eletrificado, a Santa Casa bonitinha funcionando. De repente, aquele blackout. Ficou tudo às escuras. Acredita-se que o cidadão teve um surto psicótico. Só pode ser. Não, acredita-se, eu tenho praticamente certeza, porque em sã consciência, Meu Deus, alguém vai invadir a Santa Casa de cuecas e meter a mão na caixa de força. Vai a gente fazer qualquer reparozinho em casa, o risco que a gente corre. Reportagem completa no ar. Foram quase 2 horas sem energia elétrica na Santa Casa de Cambé. O problema foi causado por um homem que invadiu o hospital na manhã desta sexta-feira. O homem parou um carro que havia sido furtado no espaço onde ficam as ambulâncias. E foi tudo muito rápido. Ele entrou aqui no pronto-socorro, mas a porta que dá acesso ao hospital, olha só, ela fica trancada. Mas ele aproveitou um horário, um momento, em que houve uma troca de acompanhantes para conseguir ter acesso ao hospital. Aqui dentro, o homem, que estava numa espécie de surto, passou por alguns corredores até chegar a essa porta, cujo acesso é restrito. Para que os funcionários cheguem até o estacionamento, é preciso digitar uma senha. Mas ele puxou essa porta com tanta força que arrebentou os trilhos. E ele foi direto até o gerador do hospital. Ninguém sabe o motivo, mas a intenção desse homem era ter acesso a esse espaço aqui, que é a casa de segurança elétrica do hospital. Normalmente, fica um cadeado aqui nesse portão, mas era um momento de limpeza do local. Então, ele conseguiu acessar e aí foi direto até o disjuntor que faz toda a alimentação elétrica, digamos assim, do hospital. A Tatiana Miller é diretora aqui da Santa Casa de Cambé e vai explicar para a gente. Quando ele chegou aqui, ele arrebentou isso aqui tudo. Sim, aqui é o sistema de alimentação elétrica geral do hospital. Aqui são os disjuntores de controle, que inclusive fazem, quando caem, fazem o acesso ao gerador, né? Acionam o gerador. Ele, não sabemos por quê, ele quebrou aqui com muita força e agilidade, toda essa parte foi danificada, o que comprometeu e nós ficamos num total de 1h50 sem energia. Porque se ele tivesse danificado uma parte ali de cima, o gerador automaticamente já ia entrar em funcionamento. Aqui é o que determina o acionamento do gerador. Então, ele danificou essa ligação, por isso que aqui fica trancado, para que a gente tenha a proteção do acionamento do gerador. Ele ter danificado esta área, que é o coração elétrico do hospital, impediu que o gerador fosse acionado. Ele veio de cuecas, de pé no chão, cuecas. Do jeito que ele entrou, a enfermagem ainda tentou segurar, mas é uma pessoa bem forte. Ele danificou a porta e veio direto para cá.
Do jeito que ele veio, por um azar da nossa instituição, era momento de limpeza, ele veio e danificou isso daqui. Aí sim foi um momento que o enfermeiro, nós temos um enfermeiro bem forte, e esse enfermeiro conseguiu contê-lo e levá-lo até o pronto-socorro. A polícia já estava no hospital, chegaram e já levaram para a delegacia. Ele tem um filho que está internado aqui, mas ele, em algum momento, ele falou que queria ver o filho, queria ter acesso a esse filho? Ele comentou que queria conversar com a ex-esposa, que o filho estaria com a ex-esposa. Nós nem conseguimos identificar quem era, só depois, né? E a criança está internada por pneumonia, em franca recuperação, e a ex-esposa não quis se manifestar, e nós não temos maiores detalhes porque ele foi conduzido. Durante o período sem eletricidade, a maior preocupação era com os pacientes internados, principalmente na UTI. Então, nós tínhamos 2 pacientes em ventilação mecânica e a equipe assumiu a ventilação manual, aquele ambu, e esperamos, foram revezando durante essas 2 horas, não houve prejuízo nenhum, nem cirúrgico e nem dos pacientes da UTI. Não teve prejuízo, graças a Deus, que o equipamento gerador de energia funcionou lá para... Mas não é tudo, tá? É que nem aqui na RIC. Quando acaba a energia, a gente passa a funcionar à base de gerador. O principal para manter a TV no ar funciona, mas não funciona ar-condicionado, luzes de algumas partes do prédio não funcionam, alguns computadores não ligam. No hospital acontece a mesma coisa. Quando você liga o gerador, obviamente que a UTI não vai parar, que os respiradores não vão parar, que as luzes do pronto-socorro vão funcionar, mas a estrutura inteira é comprometida. E até porque o gerador também tem um tempo para funcionar, né? Você não consegue manter o gerador funcionando eternamente. Agora, quando é que alguém vai imaginar que um sujeito vai invadir o hospital, praticamente pelado, vai meter a mão na caixa de força? Gente, por um fio desses aqui, ó. Volta pra mim aquela imagem da caixa de força. Por um fio desses, eu não tenho nem ideia da corrente elétrica que passa, gente. É um negócio absurdo. Aquela imagem que estava um pouquinho antes que a gente estava no ar aqui. Pode tirar da tela aqui pra gente poder achar. Por um fio desses aí, gente, a corrente elétrica é altíssima. Não, é muita coisa. Quer ver? Segue com a imagem pra mim. Esse fio aqui, ó. Esses fios aqui, eles levam toda a energia, passam por esses disjuntores, porque o hospital tem equipamentos que exigem, que puxam uma energia gigantesca. É que nem quando você vai instalar um ar-condicionado na tua casa. Você não tem que chamar um técnico, ele não tem que puxar um cabo específico de energia. Por quê? Porque o ar vai usar muito mais eletricidade, vai precisar de uma corrente elétrica muito maior do que um ventilador, por exemplo. Então é isso, tá? O hospital tem todo esse sistema aqui e foi nessa caixa de força que esse cidadão agiu. Vai entender, né? 12:30!